¿Me escuchan? Vamos a ver si está funcionando. ¿Me escuchan? Vamos a ver. Ay, vamos a compartir PowerPoint. Estão me dando retorno acá que me estão vendo. Isso é importante. Vamos ver se estão vendo também a pantalla. Faltam alguns minutos para começar. Vamos esperar o retorno. E vamos buscar uma leitura. Ver se nos escutam bem. Sale o sonido, tudo ok? Faltam 3 minutos. Vamos a ver. Hum, A ver que hora é. Falta 1 minuto, já começamos, já, amigos. Buenas noches a todos que se vão chegando, que se vão sumando. Buenas, que tenha muita graça. Estão desejando que seja uma bonita charla. Graças a todos. Falta 1 minuto, já começamos, já, amigos. Buenas noches a todos que se vão chegando, que se vão sumando. Buenas, que tenha muito. Bueno, son las 8 en punto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar comigo em mais um martes que me toca a mim. Por isso, graças por estar comigo. Primeiro, queria partir pedindo desculpa porque hoje dia tivemos que suspender a atividade presencial, porque todos os martes as charlas são presenciais e também transmitimos por YouTube. Pero lamentavelmente hoje dia não alcancei a chegar a la casa espírita, então temos que pedir desculpa ao plano espiritual que está allá na casa e para todos também que sempre são comprometidos a estar. Vou a partir lá, como sempre hacemos na casa espírita, para quem não me conhece, meu nome é Idmeire
y voy a intentar hablar un poquito del tema Todos somos médiuns, desde algunos cuestionamientos que hicieron. É uma charla que foi preparada para informar sobre todos. Foi uma charla que eu consultei as pessoas a que le gostaria saber. Qual é sua inquietud? Quais são suas dúvidas a respeito? Então, são perguntas que me enviaram e de aí fui armando esse encontro de hoje para esclarecer algumas coisas que às vezes temos que romper alguns tabus. Então, para partir, vamos começar com um livro, uma leitura para nos ir harmonizando, equilibrando, para irmos entrando em sintonia com o plano maior, com os amigos espirituais, que é muito importante essa leitura preparatória. E vou a ler do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier. Vamos ver o que nos sale. Vai ser aleatório lá. Bueno, fé inoperante. Mira que lindo. La fe inoperante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso es Santiago, en el versículo 2, ítem 17. La fe inoperante es un problema acreedor de la mejor atención en todos los tiempos, a fin de que los discípulos del Evangelio comprendan con claridad que es ideal, que el ideal más noble, sin trabajo que lo materialice en beneficio de todos, será sempre um soberbio paisaje improductivo. Que diremos de um motor precioso al qual nadie utiliza? De uma fonte que nos se moviliza para fertilizar o campo? Ou de uma luz que nos irradie? Confiaremos com segurança em determinada semilla, sin embargo, se não la plantamos? Em que redundará nossa expectativa, se não em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança em las obras que o tronco de madeira nos suministrará. Pero, se não nos disponemos a usar el serrucho e el cepillo, seguramente a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho de la desintegração. La creencia religiosa es el medio, el apostolado es el fin. La confianza celestial ilumina la inteligencia para la acción benéfica se extenda, improvisando por todas partes bendiciones de paz y alegría, engrandecimiento y sublimación. Quien pueda recibir una gota de revelación espiritual en el íntimo del ser, demonstrando la precisa madurez para la vida superior, procure de imediato el puesto de servicio que le compete a favor del progreso común. En esencia, la fe es aquel embrión de mostaza de la enseñanza de Jesús, que en pleno crecimiento y a través de la elevación por el trabajo incesante se convierte en el reino divino, donde el alma del creyente pasa a vivir. Así pues, guardar el éxtasis religioso en el corazón, sin ninguna actividad en las obras de desenvolvimento de la sabedoria y del amor, consubstanciados en el servicio de la caridad y de la educación. Será conservar en la terra del sentimiento un ídolo muerto, sepultado entre las flores inútiles de las promessas brilhantes. Mira que coisa mais linda, de que sirve se uno, né, aqui nos diz assim, que assim também a fé, se não tem obras, é muerta. Temos que trabalhar, temos que confiar, porque uma semilha só germina porque la plantamos. Então, se há que cultivar a fé que nos está falando, há que iluminar nossa inteligência com o saber para ter essa fé racionada como pedimos. Então, assim, nesse momento, amigos, depois dessa leitura tão bonita de Fonte Viva, eu los invito a unir em pensamento,
a los amigos espirituales, a Jesús, nuestro hermano mayor, que nos sirva de guía como siempre ha sido para a humanidade, para essa guia interna que necessitamos, que Ele nos inspire cada dia com o exemplo que sempre nos deixou. Te pedimos, Jesus, tu mano amiga, tu mirada misericordiosa, que a charla de hoje, os amigos que nos vê, que nos escutam, seja encarnado ou desencarnados, tenha todo o esclarecimento que necessita, tenha toda a orientação que busquem e, principalmente, essa paz necessária em el coração de cada um, porque muitas vezes nos passam coisas que nos tormentam, muitas vezes temos situações que nos afligem, pero lo que nos falta, Jesus, quizá é um pouquinho mais de conhecimento e esclarecimento sobre a doutrina espírita. Que tu luz e tu amor esteja com cada um de nós, que assim seja. Buenos amigos, como eu dije, a charla de hoje nós vamos a buscar esse tema. Todos somos médium? É uma pergunta. Será que todos nós somos médios? Eu havia preparado quando, como se eu estivesse em presencial, parti perguntando a todos assim. E é uma pergunta que igual eu hago para vocês e vocês me põem aí no chat. Que na sentido que devia se pense em alguém, ai, eu vou chamar uma pessoa, necessito falar com essa pessoa, eu tenho uma pessoa na cabeça, que não há sentido que devia chamar a alguém e essa pessoa estava pensando justamente em um. Ou vou a chamar e de repente o telefone suena e é justa a pessoa. A quem não ha passado isso? Eu creio que muitas vezes, não? A muitos de nós ha passado. Com essa pergunta, eu ia partir a charla presencial, pero igual dejo para vocês aí em el virtual também que estão comigo. Quantas vezes não ha passado isso, pensar em alguém chamar, ou sonhar com alguém e a outra pessoa no outro dia é a primeira pessoa que conversamos, que sabemos, e aí eu vou trazer para vocês as perguntas que me chegaram, ou as inquietudes que me enviaram. Muitas pessoas comentaram por que tenho essa sensação que me seguem, ou que me vigilam, ou que chego em um ambiente, sinto, percebo as coisas, porque eu vejo imagens, ou às vezes vejo espíritos. Será que o que tenho é uma premonição, uma inspiração? Puedo predecir algo? Porque muitas vezes quando eu penso algo, de repente vai e passa. E a outra coisa que me perguntaram, ¿puedo desarrollar a mediunidade? O que é a mediunidade? Que é ser médium para um? Como distinguir, ou como se sabemos por el livro de los Espíritos que nós somos influenciados por el mundo espiritual, como saber, como distinguir se esse pensamento, essa ideia é de um bom espírito ou de um espírito malulo aí, um pouquinho inferior? Como os espíritos comunicam com nós outros? Muitas pessoas perguntaram isso. Ou as sensações que me passam em meu corpo, se chego a um ambiente, se sim, chego cerca de uma pessoa, porque não me gusta, porque tenho esse rechaço. Tudo isso, várias coisas nós outros vamos, como se diz, que através do estudo se vai esclarecendo muito. Por isso decimos que a doutrina espírita é vindo justamente para esclarecer. Por isso a importância do estudo, por isso a importância de estar em- dentro desse ambiente para ir conhecendo o que passa com uno. Eu vou identificando os sintomas que tenho, as sensações que tenho. E de aí eu me vou educando. Então, se, primeiramente, o que vamos a partir para todos é dizer que toda persona que sente influência de los espíritos, em essência é médium.
Não estou falando acá, todas as pessoas independentes, é uma faculdade que é inerente ao ser humano. A mediunidade, primeiro de tudo, é uma faculdade natural, orgânica, inerente e necessária como é nós para respirar. Não é um privilégio ser médium, tá? Não é um privilégio uno ter mediunidade. Então, primeiro definindo que é mediunidade, é uma faculdade natural, orgânica, inerente ao ser humano. Já, primeiro, o que é. Todos nós outros somos médios dentro do campo mental, que nos é próprio, que vamos associando às energias edificantes. Que significa isso aí, o que nos diz? Isso foi André Luiz que nos disse. Segundo o livro de los médiuns, que nós outros estamos estudando los lunes e que los dejo na invitação a todos aí também que queiram estar, Allan Kardec define a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, que permite a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ok? Isso todo. Se considera médium toda pessoa que sente em qualquer grado a influência de los espíritos. Tem a natureza biológica. Essa faculdade, como eu disse, é uma disposição orgânica de uno, que significa que independente do desenvolvimento moral do indivíduo, há pessoas que são moralmente buenas, têm uma moral muito elevada e têm mediunidade, e há hasta uma pessoa sem moral nenhuma, ou uma pessoa que não é espírita, ou que não sei, um delinquente, qualquer coisa assim, que também pode ser médium, porque é próprio do ser humano. A intensidade é aquilo que diferencia de um para outro. Então, además, não só a intensidade, o uso que se dá a la mediunidade depende muito das qualidades morais do médium. Aí é onde nós vamos entrar um pouquinho mais à frente. Então, é inerente ao ser humano, trabalha em campo mental e tem grados de intensidade diferentes, já? E, además, depende muito da qualidade do médium e o uso que se hace dessa mediunidade. Hasta aqui, ok. Perfeito? É como básico. Então, aí me perguntaram assim, a mediunidade é um superpoder? Que uno tem é igual a um superpoder? Como eu disse, não é um privilégio, nem é um superpoder. É uma sensibilidade natural inerente na condição humana. Ela vai diferenciar de persona para persona, já? Então, se muitas vezes como eu percebo que posso ser um médium ou ter uma mediunidade? Às vezes, uno chega em um ambiente e como que esse ambiente parece que está pesado. E não é por uno estar chegando, sente a vibração. Essa semana eu escutei um relato de uma pessoa muito querida que disse assim, ai, Meire, sabe que o ambiente do trabalho, do lugar onde trabalhamos, é muito pesado, as pessoas vivem com medo, sabe, é uma atmosfera assim como pesada. Isso é porque a pessoa também sente algo diferente lá, porque a psicosfera do ambiente está assim. Então, essa sensibilidade pode ser definida como uma mediunidade. Já, às vezes, uno tem uma ideia intuitiva, ou sabe que vou fazer isso, ou sabe que vou chamar essa pessoa para saber como está. E realmente, quizá a pessoa não estava muito bem e necessitava essa chamada. Já, onde mais uno percebe a mediunidade? De repente, algum câmbio emocional repentino, esse câmbio de humor que normalmente temos, já, isso também pode ser um sintoma de mediunidade. Então, se já entendemos que não é um superpoder, para que serve então a mediunidade? Por que tenho mediunidade? Por que sou médium? Já mediunidade e médium. Nós estamos ao meio do mundo espiritual com o mundo material. Por isso, mediunidade e médium. Então,
Temos que entender que muitas vezes a mediunidade nos sirve, às vezes, como um chamado, nuestra evolução espiritual. É uma ferramenta que temos que é fundamental para desenvolver nossa evolução espiritual e também nossa responsabilidade de serviço, porque a mediunidade também tem que estar a serviço do outro. Pero por que sou médium? Para que serve isso? Primeiro, temos que ter claro que a mediunidade tá para reparar alguns errores do passado e nos ajuda a evolucionar. Pero como vou a saber o que hice el passado e tenho que ter essa mediunidade agora que muitas vezes perturba, que muitas vezes a pessoa pode ter um desequilíbrio mental ou nós mesmos. Há muitas pessoas que têm câmbio de humor, têm câmbio de todo por la mediunidade. Porque como é inerente e é orgânica, ela também vai afetar se não está dentro dos parâmetros. E aí vamos aprendendo como lidiar com a mediunidade ou com essa faculdade que uno tem. Então, se primeiro de todo temos que entender que a mediunidade está para reparar erros do passado e ajudar-nos a evolucionar. La espiritualidade nos concede ou nós nos comprometemos allá em el plano espiritual a venir com isso para ter uma oportunidade de reparação de algumas faltas, alguns débitos que tivemos em vidas passadas, que nos haya, quizá usamos hasta mal a mediunidade, pero pagar deudas também. E como sei que estou pagando os deudas? Por alguma coisa que estou passando. E todas as deudas nós outros pagamos, deudas antigas, através do amor. Então, se, como nos sugere Kardec, nadie sofre por ser médio, sino que a mediunidade é o meio para saldar nossos compromissos de vidas passadas. Por isso, serve para reparar erros. Essa é uma, para que sou? E segundo, para também, qual é a importância de por que sou e para que sou um médium? Primeiro, para quê? Essa faculdade é para convertir, para nós outros nos transformar em instrumento de trabalho desinteressado. Há muitos médios que cobram, há muitos médios, eu vou fazer uma limpeza em tua casa, não estamos aqui para juzgar a nadie. Pero nosotros, a través del conocimiento, a través del estudio, aprendemos que a mediunidade é um instrumento de trabalho desinteressado. Cada um se vai dar, se vai cobrar de acordo com o que ha hecho. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebiste. Se vino comigo porque é um compromisso de vidas passadas. Se sou médium, se tenho a mediunidade ostensiva, ou não estamos falando de mediunidade em modo general, não estamos falando de intensidade. Já? Então, se eu sofro por isso, se me passa coisas que eu não sei, primeiro temos que ter claro, por algo está comigo. Então, se vamos pensar que tenho a oportunidade agora de ser melhor do que no hecho em vidas passadas, que sou um instrumento de trabalho desinteressado, que isso não me sirve para ser melhor que o outro porque sou médium, porque tenho mediunidade, para exibir-me frente às pessoas, eu sou uma médium, não, já? Eu sirvo acá só a espíritos superiores, não, nós outros estamos, a mediunidade sirve também de consuelo para os que sofrem, sirve para ajudar mentes também perturbadas. Então, se uno vai pensar, e aí eu trago de Valdo, por isso se diz mensageiro de la paz, se uno pensa na mediunidade, em essências, eres um servidor de la paz. Por isso, mensageiro de la paz, se vocês não haviam pensado em el título de la película. Então, a mediunidade, em essência, significa ser um servidor de la paz. Outra coisa que nos sirve a mediunidade.
também para alcançar um autoperfeccionamento. O que significa isso? Convertir-me em uma pessoa melhor, uma pessoa de bem, com a prática da mediunidade que uno tem depois do estudo, todo isso me vai ajudar a vigilar meus pensamentos, a cultivar a oração, a manter essa vigilância constante de mis actos, de mis atitudes. Se realmente eu estudo e eu pongo em prática, vou entender, por exemplo, não vou a colar em uma fila porque sei que isso está mal. Se pode ajudar uma pessoa que seja a fazer qualquer coisa, e se eu tenho essa oportunidade que me está dando de ajudar, lo hago. Porque a mediunidade, quando uno usa como autoperfeccionamento, é um caminho de luz para que eu me transforme em um instrumento amoroso em manos da espiritualidade superior. Por isso, quando uno vê os exemplos de Chico, de Divaldo, eles tinham essa postura frente à sua mediunidade e ser médium. Não significa que não temos, pero hoje dia, como se diz, de acordo com o que vocês me perguntaram, eu estou traindo algo como um conceito que uno realmente tem que internalizar e pensar. E se uno vai pensando em mediunidade, tudo isso, nós vamos vendo que como é um sentido comum, uno pode ver. Esses são os cinco órgãos, cinco sentidos que temos: tato, olfato, audição, visão. Isso é o que vamos, que podemos saber. Pero há um fator aí que é super importante. Temos médiuns que falam, que são parlantes, que utilizam a voz, os espíritos utilizam, se comunicam através. Temos médiuns videntes que têm a capacidade de ver os espíritos através dos olhos físicos, ou às vezes por la doble visão. Essas são as formas de médiuns que podem ser, e o sentido que a mediunidade utiliza para manifestar. Já a clara evidência que vai ter vista de imagens, tudo isso. Então, cada tipo de médium pode ter um tipo de mediunidade diferente. Chico tinha todas elas. Podia ver, falar, oler, escrever, tatear, já. Pero dentro de todo isso, do sentido humano que temos da mediunidade, que veículo usa a mediunidade para saber que eu estou sendo instrumento? E aqui é onde vocês vê a cabeça. Porque através do pensamento que eles se comunicam. É através do pensamento que nós temos esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Então, se temos isso claro, que como os espíritos comunicam com nós é através dos pensamentos. Há duas coisas aí que é super importante: o pensamento e a sintonia. E aí é onde agora vamos trabalhar um pouquinho para que vocês entendam o que quizá o que estou traindo para vocês foram as formas que vocês me perguntaram e quizá isso sirva como base para seguir estudando. Já? Porque é muita coisa que se pode aprender. E que significa esse pensamento? O que é o pensamento? Mira que cerebro mais bonito, não? Como que eu não vejo aí ativo. Então, vamos ver aí. O que significa isso? O pensamento é um conjunto de ideias que é próprio de uma pessoa. É aquele que se atrai da realidade por meio de uma atividade intelectual. Isso segundo a RAI. E os pensamentos são produtos elaborados por la mente. Já. Aí temos claro como funciona o pensamento. Se é um conjunto de ideias próprias de uma pessoa, porque cada pessoa tem um tipo de pensamento. Então, se nós
sabemos que não percebemos nada desde o vazio. Percebemos desde o que pensamos e sentimos. E nossa mente vai interpretar esse pensar e sentir. E nosso estado interno vai sintonizar com isso que estou pensando e sentindo. Então, se o que eu penso e sinto vai determinar a forma de como eu capto a experiência, ok? Assim é o mecanismo. Então, se eu percebo algo, sinto algo, e eu pongo esse algo interno de acordo na frequência que eu estou, vamos supor, triste, alegre, não sei, vai depender muito. Isso vai definir a sintonia de lo que eu vou atrair, porque somos antena. Então, por isso que aqui eu trago isso, o pensamento e a sintonia. O pensamento é o veículo, a forma como os espíritos se comunicam com nós. E a sintonia é o que nós nos conectamos. É a compatibilidade del tipo de lo que estou atraindo. São as polaridades. É um imã. A coisa desse imã, eu não sou boa de física, já, mas é como esse imã que uno vai e vai buscando todo, ele imã. A mente é isso. Todos os pensamentos que são elaborados na mente vai ser um imã de acordo à sintonia de lo que estou pensando. Então, se a sintonia espiritual pode ser um estado de alienação vibracional, de conexão profunda, de consciência superior com o divino, tudo isso vai depender muito e vai implicar muito em vibrar em uma frequência elevada. Se eu tenho uma vibração elevada, ou se eu tenho uma vibração negativa. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o pensamento se é esse conjunto de ideias próprias de uma pessoa. Então, se eu vou a pensar, eu vou a perceber o entorno desde o que eu penso. Vou a sentir isso, porque quando eu pensei, já está aqui em mim. E minha mente vai interpretar de acordo com o meu estado de sintonia. E vai estar de acordo com o que eu sinto por dentro, como eu sintonizo, como eu tenho internamente minhas emoções. Então, se o que pensamos e sentimos vai determinar a forma de lo que eu vou captar de minha experiência, ok? Pero nossos pensamentos também, aí está a importância do pensamento dentro da mediunidade. A verdade, se uno tem como realmente foco, que o pensamento é o veículo por la qual os espíritos, eh, ou melhor, os desencarnados se comunicam com nós, os espíritos, né, se comunicam, nós temos que cuidar bem nosso pensamento, já? Então, se eu tenho ideias elevadas, se eu tenho ideias, emoções tristes, ideias suicidas, ideias não muito buenas, que tipo de frequência vou atrair? Então, se nós atraímos o que estamos cultivando internamente. O pensamento, como foi dito aí, é a força física que o plano espiritual, do plano espiritual. Ele emite, nosso pensamento vai emitir frequências que vai sintonizar de acordo com o que estamos pensando. Se pensamos bem, arriba. Se pensamos mal, estamos abaixo. Pero também, vamos pôr um exemplo de uma pessoa com uma depressão, uma pessoa com um problema de saúde mental, que às vezes não vibra abaixo. Para essa pessoa dizer isso, que nós funcionamos como imãs, que vamos atrair o que pensamos, nós não controlamos muitas vezes o pensamento. E como podemos romper essa cadena de pensar coisas malas? O que hacemos todos os dias, quando despertamos, quando estamos em nossa cadena
de las 22:30 a las 22:45. La oración es la única cosa que tenemos como herramienta que nos ayuda a cambiar nuestra frecuencia. La oración es lo más importante que tenemos para cambiar desde un polo a otro. Porque é fácil dizer isso quando nós estamos pensando coisas boas, quando estamos felizes, quando algo bueno nos passou, pero quando não está yendo muito bem. Uma pessoa está sem trabalho, desanimada, sem esperança, necessita pagar as contas. Como fazer que essa pessoa salga desse pensar preocupante, desse pensar que vai ruminando, que vai dañando sua parte emocional, sua parte se vai ponendo mais irritável? E como não pode? Por isso nós oramos por as pessoas, por isso nós pedimos a quem nos conhecemos, porque através da oração logramos chegar a plasmar, a deixar os amigos espirituais superiores essa vibração elevada para que eles possam utilizar onde é necessário. Porque muitas vezes essas pessoas não têm nem capacidade de orar, porque está tão dentro, se vai atraindo, quando diz assim, parece que uma coisa mala quando passa, vem outra toda seguida, porque também essa frequência. Atraemos justamente o que pensamos. E aí Divaldo nos diz, o pensamento é uma conversação, del plano allá para cá. Se a ideia nos eleva e nos impulsa ao bem, provém de uma boa sintonia. Ok? Pero também, se nós pensamos, sabemos que todo o que temos nos transforma e captamos e vai de forma de experiência, qual é o processo que vai dando dentro de nós outros que vamos entender como funciona isso? E o que nos traz essa sensibilidade ou essa faculdade que nos hace sentir a presença da mediunidade ou do plano espiritual é nosso perispírito. O perispírito é nosso cable de transmissão com o mundo espiritual e o mundo físico. Tudo que nós necessitamos entender, compreender como o mundo espiritual impacta nosso físico, está em esse molde. O perispírito é nossa envoltura fluídica que traduz todas as vibrações de nossa consciência, tudo que estamos pensando aqui, vamos plasmando em nosso perispírito, em el sistema nervioso, e aí vamos. Já? E esse cable vai cada vez mais traindo. Então, aí é como se vai processando através do pensamento e como vai chegando a nosso corpo físico as enfermidades, porque vamos transferindo tudo isso por nosso cable de transmissão, que é o perispírito. Não vamos detener em el perispírito, só trago isso para vocês entender que o perispírito também funciona, porque através do perispírito que os desencarnados, o mundo invisível, o mundo espiritual, se comunica com nós outros. Já tem uma função muito importante para nós outros. Então, eu expliquei a vocês sobre o pensamento, sobre a sintonia de lo que pensamos, que significa vibrar em positivo, vibrar em negativo, todas as experiências que temos, que mais? Hablei sobre os sentidos, como se comunica, hablei de las sensações do ambiente, que não é um superpoder, hablei para vocês que é uma faculdade inerente ao ser humano, todos podem ter. Todos somos médios em grados diferentes. Todos temos algum tipo de intuição, que é a mais rudimentar de la mediunidade. Todos temos. A forma de como manifestamos que é diferente. E aí, falei para vocês esse cable condutor que é nosso perispírito, da importância que temos do perispírito,
Ya, el espíritu es nuestra conciencia, el emisor de las ideas, aquí es donde sale todo. Por isso uno diz assim, cuidado com o pensamento, porque uno, só de pensar, por exemplo, às vezes uno tem alguma pessoa que não lhe cai muito bem, pero por educação, uno, ai, eu tenho ganas de matá-la, pero nunca maltratei, nunca falei mal, pero cada vez que eu vejo essa pessoa, como que me dá uma raiva, eu penso, sonaste, já está isso plasmado em tu perispírito. Esse pensar já passou a outro plano. E como eu elimino isso? Vigilando meus pensamentos. Ai, Senhor, por favor, perdona-me. Me ajuda a transmutar esse pensamento. Se nós outros pensamos que todos nós outros somos seres enfermos, somos espíritos enfermos del alma, o outro também não lo está passando muito bem como eu não estou. Já, se alguém chega na casa espírita ou em algum lugar que uno não lhe gusta, ou ele trabalho, se tem alguém que lhe cai péssimo, empiece a vibrar diferente. Pensa em essa pessoa, ou em essa, como um enfermo del alma, como eu sou, como tu eres. Somos, não é que ele é melhor ou pior, não, pero lo vê como enfermo também, como eu sou enferma. Tenho meus defeitos, tenho minha forma de ser que às vezes não condiz com o que a expectativa do outro. Ok, pero estou tentando ser o melhor que eu pueda em essa oportunidade. Quizá o melhor que estou tentando fazer para a pessoa que me está criticando não é para ele melhor. Ok, pero o que condiz com minha evolução nesse momento e dentro de minha moralidade, estou tentando fazê-lo. Quizá não sou uma boa dirigente, pero estou tentando ser o melhor para o grupo. Por isso necessitamos o outro, porque o outro nos vai direcionando o caminho. Já? E por isso é importante nós cuidar do pensamento, saber o que uno pensa, porque todo queda plasmado em perispírito. E isso depois nós vamos ver quando desencarnamos, e aí como André Luiz nos relata, que tudo se vê como uma película. E aí ter consciência de todo o malo que eu he hecho, ou todo o bueno que he hecho, aí está, aí uno vai ver. Pero também, então, já se sabe que o pensamento é o veículo com o que comunicamos com os espíritos, ok? Já. Aí vem outra pergunta que me fizeram. Como saber se esse pensamento, já que os espíritos nos comunicam por pensamento, como saber se esse pensamento ou ideia, não sei, quero pintar lá para, não sei, uma ideia alocada, não sei, qualquer ideia que uno pode ter, essa ideia é minha, esse pensamento é meu, ou se dictou um espírito? Porque se nós outros sabemos, segundo o livro dos espíritos, que os espíritos influem sobre nossos pensamentos, como saber se esse pensamento é meu ou não? Se esse pensamento vem desde um espírito bueno ou desde um espírito sem conhecimento, um pouquinho inferior. Por lo general, Kardec, em Livro de los Espíritos, trata muito desse capítulo e uno pode buscar em Livro de los Espíritos a influência de los espíritos. Desde a pergunta 459. Los espíritos não influem sino sobre os pensamentos que se originam em el próprio espírito da pessoa, pero às vezes não só, pero também provocam outros pensamentos. Às vezes de um pensamento me vem outro pensamento, me vem outro pensamento, me vem outro pensamento. Se os espíritos nos influenciam 99%, pero nosotros tenemos el libre albedrío de hacer lo que pensamos o no. Então, uma das coisas principais, e dessa pergunta que me fizeram, como saber se esse pensamento é bueno ou malo? Pergunta. Esse pensamento que tenho me vai ajudar a ser melhor
ou me vai generar uma perturbação? Se essa ideia que tenho me vai impulsionar a um acto del bem ou não? Ou às vezes por pereza, medo, não atreve nem sequer a ser. Ah, não, não. Não, não vou ser. É muito provável que se essa ideia que eu tuve, não haga isso, pode ser uma sugerência de mi guia espiritual, de mi anjo de la guarda. Umas vezes usa isso também, né? Ah, não, não, não. Sabe que eu tive uma ideia agora e melhor não fazer porque mi ángel me dijo isso. Que estou deixando de fazer? Temos que evaluar se o que eu penso ou a ideia que eu tenho me vai ajudar a ser melhor ou me vai generar uma perturbação em mim. Pergunta isso. E aí uno vai saber que tipo de influência uno está sofrendo. ¿Ok? Entonces, ahí en el libro de los espíritus habla bastante de las influencias de los espíritus sobre nuestro pensamiento. Pero nosotros tenemos el libre albedrío. ¿Ya? ¿Qué más que me preguntaron? Sobre los sueños. Si las pesadillas, o se sueño con personas fallecidas. Então, o que nos passa aí quando temos sonhos, temos todo, porque todo esse tipo de exemplo que estou passando, essas perguntas que me passaram ou que me fizeram, tem que ver que sou médium, que tenho mediunidade, que às vezes percebo mais, que às vezes tenho ideias muito recorrentes, pensamentos muito malos, ou só penso malo, 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 malo. Aí uno vai identificando o tipo de sintonia que uno está, que conexão estou fazendo. Se solo com espíritos superiores, ou às vezes uno, por sua inferioridade, por sua imperfeição, às vezes se conecta com espíritos que são afines de acordo com o que estou pensando. E isso às vezes queda insistente na mente de uno. Então, como eu rompo esse pensar? Por la oração. Porque pensar elevado temos que insistir. É um exercício que uno tem que fazer. Não é na primeira que uno vai conseguir. Por isso, o semáforo tem três tempos: el verde, amarillo e rojo. Uno não vai de uma a uma. Há um processo. Uno tem que seguir insistindo. E dentro da mediunidade, dentro de tudo isso que nos passa, sonhar, ter pesadillas, tudo isso, por que me passa isso? Porque quando uno duerme, há uma emancipação do alma, que segundo Kardec, é a liberação temporal do espírito do corpo físico. E isso ocorre quando se emancipa o alma só durante o sonho. E aí uno, quando sonha, então se desprende o espírito está mais liberto da carne, porque o que necessita repouso é o corpo físico, é a parte orgânica, necessitamos reponer nossas funções fisiológicas. Pero o espírito sigue trabalhando, se desprende do corpo por igual sigue conectado ao corpo por hilo condutor, pero se desprende, e quando se desprende, pode viajar muito, como também pode quedar aí como dando volta, vai depender do grado de tão apegado que está na matéria. Às vezes um desperta cansado porque sequer saiu a aprender. Pero esse é outro tema. Pero o importante é saber que quando nós dormimos, há essa emancipação, se desprende o espírito do corpo. É como se uno mira aí e vê o corpo físico em posição inerte, porque o espírito sai, o espírito não se cansa, o espírito sai. Então, quando sai esse espírito, aí nos permite ter mais clarividência, recordar vivências, interactuar à distância, porque esse estado intermédio entre a vida material e a vida espiritual nos permite isso. Aunque el alma esté unida al cuerpo, puede desprenderse temporariamente para comunicar-se com outros espíritos, ou quizá hasta visitar lugares.
Por isso, às vezes tenho sonho, às vezes tenho pesadilla, às vezes eu sonho com pessoas mortas, às vezes tenho esses sonhos que são totalmente perturbadores, que uno desperta hasta com medo. E por quê? Porque se emancipa, o espírito sale. Essa emancipação é parte do processo que uno tem, que todos os dias uno hace. Pero hay algunas veces que recordamos y otras que no. E essa liberação temporal do espírito vai ocorrer só quando dormimos, quando há esse estado de vigília. Já? Por isso, puedo sonhar com pessoas falecidas. Por isso, puedo sonhar com pessoas encarnadas e no outro dia ela chamar a pessoa, oi, sabe que eu sonhei contigo? E eu não vai se dar conta que a pessoa necessitava essa chamada. Então, é normal. La calidad ou la perturbação de como eu estou dormindo são outras coisas. Já dormir é importantíssimo, porque o corpo físico necessita recuperar energias, suas necessidades fisiológicas, reponer o que necessitamos. Pero o espírito pode viajar, puedo ir não sei onde uno tem mais afinidade, puedo visitar minha família Brasil, puedo sequer nem sequer sair de minha casa por minhas preocupações, pero como puedo aproveitar melhor el dormir? Ou quizá uno emancipar-se, uno sempre com meu marido, nós eu sempre escuto ele também falando assim, ai, eu quero essa noite dormir e viajar por lugares bonitos ou visitar, não sei, uma escola, um hospital em plano espiritual. Vai depender muito da frequência de como estou todo o dia, de como me vigilo. Ah, ter um sonho premonitório. Isso nada mais é permitido para que uno pueda entender algumas coisas, saber que temos uma vida também no mundo espiritual. E esse momento se passa quando dormimos, nesse estado, ok? Também há capítulos no livro de los Espíritos que habla sobre a emancipação del alma. Pero aqui só para seguir mais ou menos as perguntas. Aí vem outra pergunta. Por que sinto medo quando chego a certos lugares? Aqui não ha passado isso, dime. Aqui não ha chegado, ou quizá dormir em um lugar que uno não conhece e de repente uno sente, ai, Senhor poderoso. A mim ha passado várias vezes. E estou seguro que muitas vezes essa pergunta me chegou, por que tenho tanto medo quando vou a certos lugares? Ou porque sinto isso? Ou porque tenho essa sensação que me estão vigilando, ou vem um vulto e dou a volta? Por que será que me passa? Por que me dá medo? E aí, o medo é nada mais que a falta de conhecimento. Se nós chegamos a um lugar que tem uma energia mais perturbadora, ou podemos ter essa sensação desse ambiente, ou há coisas, pode ser que haja um irmão aí inferior que necessita de luz. Então, temos que transformar esse medo em uma compaixão médica. A coisa que eu comentei a princípio, que de Divaldo, que sobre como se transformava em mensageiros de paz. Então, se nós temos que entender que onde chegamos, essas sensações nada mais é que como um termômetro que sabemos que as presenças, sentir essa presenças densas do lugar, ou chegar a um lugar que genera um certo medo, um certo temor, porque isso nada mais é porque só quando há algum tipo de ignorância, e os espíritos que causam isso, que generam essas sensações em uno, essa perturbação em uno, essa aflição em uno, nada mais é porque eles são ignorantes, não sabem identificar, não é, às vezes nem é por maldade, às vezes são porque sofrem. E muitas vezes estão desorientados, o que eles necessitam é buscar luz. Então, se esse medo que quizá genera em uno é o medo que eles sentem, entende? Então, se uno necessita realmente transformar esse medo em uma compaixão médica, saber que aí há um espírito sofrente, orar por esse espírito,
Sacar esse mito que uma casa está penando, ou porque há má energia em certo lugar, às vezes um não pode ir a sair uma festa e dizer assim, puxa, que terrível chegar aí, que lugar, que não queria vir a essa festa, pero eu tenho a capacidade hasta de cambiar essa energia. Se temos em consideração que, em realidade, essa sensação de medo que tenho a chegar, ou essa sensação de que pena essa casa, ou que passa algo, ou que há coisas que não sabe, nada mais é, em realidade, que um espírito enfermo da alma. Como nós outros também somos. Há muitas pessoas encarnadas que uno só de estar cerca se sente mal. Então, se primeiro de todo, uno não tem que sentir medo, porque o medo é justamente a falta de conhecimento. E Divaldo nos habla isso. O médium deve ser um médico espiritual, não uma vítima. O médium que tem essa sensibilidade, essa faculdade um pouquinho mais ostensiva de chegar a um ambiente, de sentir a vibração, pensa e ora, e hace o evangelho. Se é um lugar, se um não vai chegar a um trabalho, esse trabalho que é difícil, esse ambiente que é complicado, hace uma oração todos os dias, pero de verdade. Haga uma intenção. Se há algo aí, umas vezes nem sabe se tem espírito, que há um espírito sofrente aí, ou essa perturbação que está. Haga essa oração. Ai, Senhor, por favor. Que nada mais é que o Evangelho em lugar. É a conexão com o plano superior. É ser uma luz em la terra para que os amigos espirituais possam utilizar para chegar às zonas mais difíceis. Então, se uno tem que se transformar em essa luz. ¿Ok? Bueno, una de las cosas que me llegó, ¿por qué y para qué soy médium? Uno já entendeu por quê. Uno já entendeu que realmente, como eu dije de Divaldo, já é uma faculdade que nos vai servir como instrumento de trabalho desinteressado, de consuelo a los afligidos, que nos vai ajudar, a mediunidade nos ajuda em las mentes perturbadas, em esses espíritos que uno chega aí, que está em ambiente, causa medo, às vezes causa medo nos ninhos, se mostra os ninhos têm medo da oscuridade. Há coisas que são psicológicas que há que tratar, mas há coisas que são etárias, que são de uma etapa que se vai transformar também. Pero em essência, como eu disse, nós temos que pensar que a mediunidade, o ser um médium, é ser um servidor de la paz. Chegar, se algo me perturbou, se algo me interferiu em me sentir, se eu tenho um sonho, não sei o quê, pensa. Pensa como esse dibujito que eu pus acá. Em realidade, há um espírito enfermo del alma, que pode ser desencarnado, que pode ser encarnado, que pode ser hasta um. Já? Então, por quê? Para que já sabemos. Pero hay una cosa súper importante. Pensar que la mediunidad es una herramienta que tenemos, que é concedida para reparar e evolucionar. Isso vocês têm claro. Pero eu não sei o que hice no passado. Não importa. Pero é a oportunidade que eu tenho de transmutar o que eu he hecho malo. É uma ferramenta que me dá para justamente ter essa ação de trabalho desinteressado, reparar algo, melhorar-me. E com isso, com esse processo que uno vai sendo, o resultado vai ser realmente ajudar aos espíritos que necessitam consuelo, que tem, realmente sofrem por suas mentes perturbadas, como a uno mesmo. Então, a mediunidade não é al azar nenhum castigo para nadie. É um instrumento, mira que coisa mais linda, um instrumento amoroso otorgado por la espiritualidade e que nós pedimos para alavancar nossa evolução.
e convertir-nos como de fato em mensageiros de paz. Por supuesto que estamos lejos, mas não importa, se nós pensamos isso, que me sirve para isso, não é bonito? Então, se nadie sofre por ser médium, se eu sofro é por falta de conhecimento. Se isso me interfere, é por falta de conhecimento. Se eu não sei lidar com minha mediunidade, ou não sei porque me falta estudo. E isso é o que nós temos que entender, que com o estudo contínuo, estudando, por isso nós estamos enfatizando tanto a las pessoas que estão em el estudo da mediunidade, há que estudar. Uno tem que saber o que passa dentro do livro de los espíritos, que é a primeira obra. Uno depois tem que entender que tem que ver a moral que nós temos que lograr como espírito, está em el Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é nossa prática. El estudio, temos que saber livro de los espíritos, temos que estudar livro de los médiuns, porque aí está nossa conduta como médium. Pero como se hace isso? Em grupos. Uno pode ser solo, por supuesto que sim. Pero em grupos se comparte, se interactua. E quando eu comparto minha experiência dentro de um grupo de estudo, ou dentro de um grupo sério de estudo, uno vê que não está solo. Uno se identifica. Então, se a moral e a disciplina é o que nos vai transformar em pessoas melhores. O estudo contínuo, com minha reforma íntima, com meu cuidado de meu pensamento, com a sintonia de lo que penso. Tudo isso me vai ajudar. E para que todos conozcam, Chico sabe que Emmanuel dijo, disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina não é em estudar, era com os pensamentos. Cuida, disciplina tu pensamento, tus ideias, porque o mais difícil é disciplinar o que uno pensa. Então, é formando esse escudo protetor, esse escudo que uno vai se transformando, se melhorando dia a dia. E aí vamos entendendo realmente qual é o objetivo final de ser um médium, de ter essa mediunidade, independente do grado que uno tem. Se é mais ostensible, se uno vê, se uno é perturbado, se uno é tirado da cama, se uno, não sei, se queda enfermo de tanto que de las interferências que uno sofre, mais estudo necessita. Não é ir a um grupo mediúnico, não é participar de um grupo mediúnico que eu necessito conversar, porque eu vim com uma missão que de verdade eu tenho que sanar. Não, eu tenho que conhecer-me, eu tenho que autodisciplinar-me. A mediunidade é 24/7, pero o estudo que me dá a disciplina de quando os espíritos são necessários para dar comunicações. Tem lugar, hora. Se eu sinto alguma interferência em algum ambiente, em algum lugar ou alguma coisa, aqui eu vou ir uma oração, porque aqui não é o momento. Se eu puedo ver um espírito que não está no momento correto, que não é o que tem que ser, que eu vou ir uma oração, porque eu tenho a disciplina. Entende? Então, qual é o objetivo final? Não é a comunicação, como eu digo, com o mundo espiritual, com os mortos, saber se minha mamãe está boa, se meu papá está bem, se não sei o quê. Não é isso, é nos transformarmos, é nos convertirmos em pessoas melhores. Às vezes, muitas pessoas chegam na casa espírita com uma mediunidade super ostensiva, super perturbadora, super desequilibrada. E com o estudo, você vai barrando, parece que você vai saindo da mediunidade. Às vezes, a mediunidade só foi o veículo para a pessoa buscar a espiritualidade. Às vezes, se a pessoa tem uma mediunidade que é para trabalhar, que é para dedicar, que é para reparar. Pero primeiro temos que ver que a tarefa é de uno.
que o caminho de luz é de uno, e uno só faz esse caminho com estudo, ok? Então, queria deixar essa reflexão para vocês. Depois de hoje, depois de sabendo por que sou médium, ou por lo menos passando essa ideia para vocês de lo que é ser médium, que é ter mediunidade, que é essas sensações que eu sinto, ou, además, cuidado, cuidado, nenhum médium, porque hay algunos médios que são, ai, porque eu sou médium, que eu vejo, que eu hablo, que não sei o que, el ego é outro problema. Há tipos de interferência. Há médiuns que se crê muito el cuento. Se nós tomamos como base Chico Xavier, era um tremendo médium e deu uma humildade maior aún. Se vemos Jesus, tipo de espírito que tuvimos encarnado em esse planeta e que nos vem a mostrar a humildade. Então, a primeira coisa que temos que ser é humildes. Então, o que quero deixar para vocês, venga participar dos estudos, venga estar conosco, venga aprender mais sobre os tipos de mediunidade, os grados, venga aprender mais sobre espiritismo, para entender uno mesmo, o caminho de autoconhecimento, já? Então, se depois de tudo isso, seguirá vendo suas sensações com medo, ou las aceptas como uma evitação de estudo, de serviço compassivo. Porque nós temos que pensar isso, ¿ok? E isso todo o que eu trago para vocês, a referência de los conceitos, de los exemplos, e agradeço as perguntas também que me enviaram. Foi através das perguntas que eu armei el encuentro de hoy, pero Martín Peralva nos trae mucho estudiando la mediunidad. Chico Xavier en los dominios de la mediunidad habla muchísimo. En el espíritu, el libro de los espíritus, el evangelio y el libro de los medios. Essa é nuestra bibliografia. Ok, não sei se há alguma pergunta. Se há, depois eu vou responder para vocês aí. Se há algum comentário, se há alguma coisa aí. Agradeço muito a participação. Veio que está Inácio, Milton, querido. Aí está Vária, Cláudio. Que bueno que está conosco aí. E deixo a invitação a todos. E esse momento eu los invito, então, já que somos pensamento, e o pensamento nos vai direcionar a sintonia de lo que estou pensando, eu los invito em esse momento a unir em pensamento, a nos conectar com Jesus, nossa referência de sintonia, de amor. Que Jesus, em esse momento, ilumine a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que podamos ser luz, não só para nós outros, pero para todos, para os encarnados e desencarnados. Te pedimos, Jesus, que nos guie nossos passos, nossas mentes, que podamos nos transformar em pessoas melhores, que podamos seguir tu huella, que podamos ser essa luz que necessita em esse planeta, que juntos podamos nos transformar, podamos nos melhorar, que através de tus ensinanças, de tu amor, ajuda-nos a sanar um pouco nossas enfermidades físicas, espirituais e mentais, Jesus.
porque sabemos que somos imperfeitos, sabemos que necessitamos tantas correções, pero queremos pedir com tua enorme benevolência e amor que nos siga durante toda a semana, nos inspirando e protegendo. Que as correntes médicas, Dr. Bezerra de Menezes, os médicos espirituais, nosso anjo de la guarda, todos eles, neste momento, esteja com cada um de nós outros. Que assim seja. Buenos amigos, eu deixo aí a invitação para o próximo martes, que vamos a trazer um invitado por la federação, que é o Baldo, que é um psicólogo muito bueno, que nos vai falar sobre saúde mental, conflitos existenciais, tudo isso, para que vocês aí nos apoiem, nos enviem suas perguntas, porque é importante quando uno envia as perguntas ou quando uno quer saber algo, é mais fácil para nós trazer os temas, apresentar a vocês o que vocês necessitam. Então, se deixo a invitação aí para a próxima semana, para os estudos, para a participação em las atividades de nossa casa espírita. Que tenham um lindo martes, que descansem, que hoje dia todos puedan, quando se vão emancipar, dormir, pensem em isso, hagam uma oração para su anjo de la guarda, pide a companhia de los amigos espirituales, los viajes que uno pode fazer como espírito, que se vá unir com espíritos superiores para aprender. É importante também nós cada vez mais fazer exercícios que nos vá sintonizando com os amigos espirituais superiores. Desejo isso para todos. Um abraço